Olá, olá! Tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam bem, ficando em casa, cuidando aí da saúde de vocês. E nós vamos dar continuidade à matéria de Sistema Linear, parte 3. E hoje nós vamos falar sobre o escalonamento de sistemas lineares, que é um outro método de resolução de sistema que a gente vai ver. Então a gente viu basicamente até agora dois métodos. Aquele método da matriz inversa, que dá muito trabalho, que eu falei para vocês até ignorarem ele, entre aspas. Depois, a segunda parte foi falar da regra de Cramer, que é essa regra também importante, que a gente consegue resolver um sistema linear usando apenas determinante. E agora a gente vai ver o terceiro método, que para mim é o melhor método disparado, que é o escalonamento. É aquele que faz menos contas, aquele que, na minha opinião, é o mais adequado, porém vocês vão ter que pensar um pouquinho na hora de escalonar um sistema. Beleza? Então vamos começar então, pessoal, a falar de sistemas lineares, a parte de escalonamento. Bom, gente, eu vou fazer aqui uma pequena introdução, depois eu vou falar de escalonamento, o que é escalonar um sistema linear, e por fim eu vou falar da resolução, ou seja, como a gente resolve um sistema linear depois que ele está escalonado. A regra de Cramer se caracteriza mais pela teoria do que a prática. Isso porque, quando o número de equações é muito grande, resolver um sistema linear via essa regra pode ser extremamente trabalhoso. Por exemplo, em um sistema com 5 equações e 5 incógnitas, teríamos que calcular 6 determinantes de ordem 5. Por exemplo, pessoal, nós temos aqui um sistema linear que tem 5 equações e 5 incógnitas. Se eu fosse resolver, pessoal, esse sistema linear pela regra de Cramer, eu teria que fazer 6 determinantes de ordem 5. Fazer um determinante de ordem 5, eu tenho que aplicar o teorema de Laplace duas vezes, no mínimo. Para calcular um determinante de ordem 5, demora uma meia hora. Fácil. Calcular 6 determinantes de ordem 5, meia hora vezes 6 dá 180 minutos, ou seja, 3 horas. Você demorar umas 3 horas para fazer um determinante, 6 determinantes de ordem 5, portanto, iam demorar 3 horas para resolver um sistema linear de ordem 5 por 5. Tá certo? Claro que tá, mas você perdeu 3 horas da sua linda e maravilhosa vida. Claro, pessoal, que a regra de Cramer ela tem um preço. A regra de Cramer ela é boa até a ordem 3. Por quê? Ordem 2, determinante de ordem 2 a gente consegue fazer numa boa. De ordem 3 também, que é a regra de Sauss. Agora, de ordem 4 em diante, a coisa começa a engrossar. Não é que seja difícil o teorema de Laplace, né? Você ia baixando a ordem da matriz. Só que é extremamente trabalhoso, dá um trabalho monumental. Tem muita conta para ser feita. Então, do ponto de vista prático, é muito ruim. Teoricamente, ela funciona. A regra de Cramer funciona até para um sistema 20 por 20. Perfeito. Só que você vai demorar muito tempo para resolver. Então, conforme eu falei, pessoal, no começo aqui da videoaula, o método de resolução que veremos a seguir é mais prático, que se chama escalonamento. Então, para resolver esse sistema aqui por escalonamento, é rapidinho. Então, vamos ver como é esse tal método do escalonamento. Bom, seja o sistema linear S. Pessoal, agora eu vou dar nome para o sistema, ok? Vamos chamar esse sistema aqui de S. Aqui nós temos um sistema linear naquela sua forma geral, em que cada equação existe pelo menos um coeficiente não nulo. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu não posso ter numa equação, por exemplo, a terceira equação,
todos os coeficientes iguais a zero. Então, por exemplo, eu não posso ter o A31, o A32, o A33, até o A3N, eu não posso ter que todos eles sejam zero. Pelo menos um deles tem que ser diferente de zero, beleza? Dizemos que S está na forma escalonada se o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo aumenta de equação para equação. Eita, vamos explicar isso para vocês. Vamos lá, pessoal, o que é isso? No fundo, pessoal, o número de coeficientes não nulos, ele tem que ir aumentando de uma equação para outra. Como assim, professor? Vamos ver aqui, gente, na primeira equação. Na primeira equação, nós temos quais coeficientes? O A11, o A12, o A13 até o A1N. Esses todos grifados de preto, concordam? Quantos coeficientes tem aqui? Bom, aqui, pessoal, nessa primeira linha, eu tenho N coeficientes, N de navio, né? Já que eu tenho N colunas, ó, A1N. Na segunda equação, eu preciso ter um coeficiente a menos, ou seja, eu preciso zerar um dos coeficientes. Então, por exemplo, pessoal, na segunda equação, este A21 aqui, ele vai ser zerado, ok? Aí, na segunda equação, portanto, eu vou ter quem? O A22, o A23, até o A2N. Vocês concordam que desta primeira equação para essa equação, diminuiu o número de coeficientes não nulos? Na primeira equação, eu tinha N coeficientes não nulos. Na segunda equação, o A21 ele vai ser igual a zero, ou seja, ele vai ser nulo. Então, na segunda equação, eu não tenho mais N coeficientes não nulos. Eu passo a ter N menos 1 coeficientes não nulos. Aí, na terceira equação, gente, eu vou zerar o A31 e o A32. Então, o número de coeficientes nulos está aumentando de equação para equação. No primeiro eu não tinha nenhum, na segunda equação eu tinha uma, e na terceira equação agora eu tenho dois. Então eu vou zerar o A31 e o A32. Então quem que vai sobrar aqui de coeficiente não nulo? O A33, o A34, até o A3N. Então aqui eu passo a ter N menos 2 coeficientes não nulos. E assim por diante. Na próxima equação, eu iria zerar o A43, depois o A54 e assim por diante. Até eu chegar na última equação e tiver zerado todo mundo, menos o último. Por que o último eu não zero? Porque eu preciso ter pelo menos um coeficiente não nulo. Lembra disso? Então, na última equação, eu vou zerando todo mundo até sobrar o último coeficiente, que aqui seria o AMN. Quando isso acontecer, nós vamos dizer que o sistema vai estar escalonado. No fundo, gente, um sistema escalonado, ele vai aparecer como se fosse uma escadinha para a gente. Então, aqui tinha todo mundo. Aqui, esse coeficiente foi zerado. Aqui, esses dois foram zerados. Aqui, esses três. E assim por diante, até eu chegar na última equação e ter zerado todo mundo, com exceção ao último coeficiente. Tudo bem? Bom, eu vou dar exemplo aqui para clarear melhor as ideias, mas nós temos um outro problema. Como que a gente vai zerar esses coeficientes? Tudo bem, a gente vai zerando de uma equação para outra. Agora, como faz esse processo? No fundo, vocês já sabem fazer, que é o método da adição, que é quando você pega uma equação e multiplica e soma com a outra para poder cancelar uma das variáveis. Ok? A ideia é muito parecida. Bom, todos esses sistemas lineares aqui, pessoal, estão na forma escalonada. Então, vamos explicar para vocês o que é a forma escalonada a partir de exemplos.
Nesse primeiro aqui, eu tenho um sistema 3×3. Na primeira equação, quantos coeficientes não nulos existem? 0. Certo? Porque eu tenho x, eu tenho y, eu tenho z. 1, 1 e 3. Na segunda equação, eu passo a ter um coeficiente nulo, porque eu não tenho um termo x. E na terceira equação, eu passo a ter 2 coeficientes nulos, já que eu não tenho nem o x e nem o y. Então está aqui a escadinha. Então, na primeira equação, ninguém é 0. Na segunda equação, eu tenho aqui o coeficiente do x igual a 0. E na terceira equação, eu tenho o coeficiente do x e do y igual a 0. Ok? Então, o número de coeficientes vai aumentando de equação para equação. Claro, o número de coeficientes nulos. Beleza? Aqui nesse sistema 5×4, né? Eu tenho 5 variáveis e 4 equações. X, Y, Z, T e W e 4 equações. Correto? Bom, na primeira equação, eu não tenho nenhum coeficiente nulo. Na segunda equação, eu já passo a ter 2 coeficientes não nulos, porque eu não tenho nem o x e nem o y. Na terceira equação, eu passo a ter 3 coeficientes nulos, porque eu não tenho x, não tenho y e não tenho z. E na quarta equação, eu tenho 4 coeficientes nulos, o x, o y, o z e o t. Então, esse número aqui vai aumentando de equação para equação. Professor, mas de 0, pode pular direto para 2? Pode. Pode pular de 2 para 5? Pode. O importante é ir aumentando de equação para equação. Não precisa ser de 1 em 1. E aqui eu tenho a escadinha. Beleza? Aqui, por exemplo, de novo, eu tenho 3 variáveis e 2 equações. Então, aqui eu tenho nenhum coeficiente nulo. E na segunda equação, eu tenho um coeficiente nulo. Beleza? Então, aqui o sistema está na sua forma escalonada também. Bom, e agora nós vamos ver um teorema muito importante. Porque assim, né? Como a gente escalou no sistema? Então, a gente vai ver coisas importantes a partir de agora. Teorema. Se um sistema linear de equações lineares é obtido de um outro sistema de equações lineares através de uma sequência finita de operações elementares, então os sistemas são equivalentes. Ou seja, gente, eu posso pegar um sistema linear e transformar esse sistema linear em um outro equivalente, ou seja, equivalente é que tem a mesma solução através de operações elementares, basicamente através de produtos e de somas, por exemplo, ok? Então, eu consigo pegar um sistema linear vermelho e, através de operações como soma e multiplicação, eu consigo transformar esse sistema linear em outro sistema azul, mas que tem a mesma solução do que o vermelho. Ok? Vamos ver isso no próximo slide, na continuação desse. Se um sistema S1 é equivalente a um sistema S2, então escrevemos S1 tio S2. Então, S1 tio S2 quer dizer que S1 é equivalente a S2. Em outras palavras, eles têm a mesma solução. Beleza? Pessoal, esse caso de ter a mesma solução é o seguinte, ó. Pensa na equação x menos 2 igual a 5. Qual é a solução dessa equação? 7, né? 7 menos 2 é 5. Vamos pegar essa equação e vamos multiplicar, por exemplo, por 3. Então, vai ficar 3x menos 6 igual a 21. Se você for resolver essa equação agora de baixo, você vai continuar tendo que o x é igual a 7.
Ou seja, a solução dessa equação e dessa equação é a mesma. Então, essa equação e essa equação, elas são equivalentes. O que eu fiz dessa equação de cima para a equação de baixo foi só multiplicar ela por 3, membro a membro. Só que isso não alterou o valor numérico da equação. Isso não alterou o conjunto solução da equação. É isso que eu quero dizer. Beleza? Então, em sistema linear, nós vamos fazer uma coisa muito parecida com essa daqui. Por exemplo, gente, vamos ver agora uma equivalência de sistema linear. X menos 4y igual a 6, 3x mais 8y igual a 5. Esse sistema aqui é equivalente a esse outro sistema aqui azul. Por quê, professor? Se vocês repararem, a segunda equação eu mantive. 3x mais 8y igual a 5, 3x mais 8y igual a 5. Só que essa primeira equação, eu peguei ela e multipliquei ela por menos 3. Então ficou menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 4y, mais 12y. E menos 3 vezes 6, menos 18. Então, esse sistema aqui e esse sistema aqui são equivalentes, eles têm a mesma solução. Porque o que eu fiz foi só pegar a primeira equação e multiplicar ela por menos 3. E conforme o exemplo que eu dei agora há pouco, isso não altera o valor numérico da equação, né? Isso não altera o valor da solução dessa equação, ok? Mas, professor, por que você fez isso? Por que você escolheu aqui o menos 3? Eu escolhi o menos 3 aqui por uma questão de exemplo, podia ser qualquer número, menos o zero, mas também para provocar para vocês já a ideia do escalonamento. A ideia do escalonamento não é a gente cancelar as variáveis, né? Você ir aumentando o número de coeficientes nulos. Se eu multiplicar essa equação por menos 3, eu vou ter aqui o menos 3x. Agora, se eu somar menos 3x com mais 3x, dá 0x, que é zero. Então, eu consigo cancelar o x fazendo essa operação, multiplicando a primeira linha por menos 3 e somando com a segunda linha. Tudo bem? Então, essa já é a provocação do que vai ser o escalonamento. Vai por mim, que é muito mais simples do que a regra de Cramer. Bom, vamos lá. Então, agora, atenção máxima. Pega o caderno, respirem, que a gente vai resolver um sistema linear por escalonamento. Gente, qual que é a ideia aqui? A ideia do escalonamento é a gente ir eliminando as variáveis, certo? Uma por uma. Então, vamos supor aqui que nós vamos cancelar a variável x. Para cancelar a variável x, nós precisamos fazer uma série de operações elementares, como soma e produto, para poder cancelar. Se eu somar, pessoal, 1 com 4, vai dar 5x. Concorda comigo? E isso não me ajuda muito, né? Porque o 5x acabou não cancelando a variável. Seria interessante, pessoal, eu ter, por exemplo, menos 4x em cima com mais 4x. Porque menos 4x com mais 4x dá zero, certo? Mas, professor, como a gente vai ter o menos 4x em cima? Bom, e aí que nós temos que pensar. Eu posso multiplicar qualquer equação por qualquer número que eu quiser, desde que o número não seja zero. Ok? Então, pessoal, vamos pensar aqui num método da gente cancelar o x. E qual é esse método? Esse método é pegando a primeira equação e multiplicando por menos 4. Por quê? Porque como aqui eu tenho um x, na hora que eu multiplico esse 1x por menos 4, vai dar menos 4x. Que era justamente o que eu precisava para quando eu somar com a equação de baixo, for cancelado esse x. Tudo bem? Então vamos ver como isso vai funcionar. Então, para eliminar o termo x, podemos multiplicar a primeira linha por menos 4 e somar com a segunda linha, isto é,
menos 4L1 mais L2. Então, a gente vai pegar a primeira equação, vamos multiplicar ela por menos 4 e vamos somar com a segunda equação. Beleza? Daí, x mais 2y igual a menos 5, 4 mais y igual a 8. Pessoal, esquece um pouco a solução aqui, o sistema que deu. Nós vamos pegar a primeira equação e vamos multiplicá-la por menos 4, ok? Então, acompanhe aqui com a minha fala. Menos 4 vezes x dá menos 4x. E agora nós temos que somar com a segunda linha. Então, menos 4x com mais 4x vai dar 0. Por isso que aqui não tem nada, não tem nenhum termo. E agora você tem que repetir isso com as demais variáveis. Então, menos 4 vezes 2 dá menos 8y. Menos 8y com mais 1y dá menos 7y. Está aqui. Menos 5 vezes menos 4 dá mais 20. 20 mais 8, 28. Então, pessoal, o que a gente fez foi pegar a primeira linha, que é x mais 2y igual a menos 5, multiplicar ela por menos 4 e somar com a segunda linha. Então, mais uma vez, menos 4 vezes x dá menos 4x. Menos 4x mais 4x dá 0. Menos 4 vezes 2y dá menos 8y. Aí, este menos 8y com mais um y dá o menos 7y. Menos 4 vezes menos 5 dá 20. 20 mais 8, 28. Bom, então aqui, gente, o sistema já está escalonado. Porque aqui eu tinha nenhum coeficiente nulo e aqui eu tenho um coeficiente nulo. E acabou, certo? A escadinha aqui está feita. Então, pessoal, nós temos aqui que o sistema está escalonado. E olha como o sistema escalonado é uma maravilha. Porque da segunda equação, que é menos 7y igual a 28, eu tiro que o y vale menos 4. Ok? Passando menos 7 dividindo. Então, como o y é menos 4, basta você vir na primeira equação e substituir o y por menos 4. Então, portanto, 2x mais y igual a menos 5, troca esse y por menos 4, então x mais 2 vezes menos 4 igual a menos 5. Então, aqui vai dar x menos 8 igual a menos 5. Fazendo as contas aqui, né, passando menos 8 para o lado de lá, x igual a 3. Então, pronto. Acabamos de resolver o sistema. O x vale 3 e o y vale menos 4. Logo, 3 e menos 4 é a solução desse sistema. Ok? Então, 2 por 2 é tranquilo, né? No fundo, aqui é o método da adição, que vocês já sabiam no fundamental, só que agora vocês estão vendo aí com outro nome, que é o escalonamento. Tudo bem? Bom, 2 por 2 não tem muita graça, né? Agora vamos por 3 por 3, que é o que mais vai pegar de vocês, tá? Aquilo que o vestibular mais cobra e é o sistema mais comum de resolver. Então vamos resolver esse sistema linear agora. X mais 2y mais 3z igual a 2. 2x mais 3y menos z igual a menos 2. 3x mais 2y mais z igual a 2. Bom, vamos lá, gente. Agora, quando é 3 por 3, vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? A primeira coisa, nós temos que eliminar a variável x. Ok? Só que agora nós temos duas equações que esse x tem que ser eliminado, a segunda e a terceira. Tudo bem? Então, o que seria interessante a gente ter para eliminar o x na segunda equação? Seria interessante a gente multiplicar a primeira equação por menos 2, concordam? Porque aí daria menos 2x
com mais 2x que tem embaixo, zerou. Só que o menos 2x resolve o problema da segunda equação. Da terceira equação não resolve, porque menos 2 vezes x é menos 2x. Só que menos 2x mais 3x é um x positivo. Então, acaba não eliminando o x na terceira equação. Entretanto, a gente pode multiplicar a primeira equação por menos 3 para resolver o problema. Porque aí menos 3 vezes x daria menos 3x, com mais 3x daria 0. Eita, professor, pode multiplicar por números diferentes? Pode, né? Mas é claro que pode com a seguinte condição. Você vai multiplicar por menos 2 a primeira linha e vai somar com a segunda. Depois você vai multiplicar por menos 3 a primeira linha e vai somar com a terceira linha, que é a linha que você convenientemente quer eliminar o x. Beleza? Vamos ver isso com calma agora na resolução. Então, aqui está mais explicadinho daquilo que eu falei oralmente. Iremos multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda linha. Isto é, nós vamos pegar a primeira linha, multiplicar ela por menos 2 e somar com a segunda linha. Ou seja, menos 2L1 mais L2. E depois, multiplicar a primeira linha por menos 3 e somar com a terceira linha. Ou seja, menos 3L1 mais L3. Tudo bem? Então, vamos fazer isso. Bom, então está aqui o sistema. E esse sistema virou esse aqui. Tá bom, vamos com calma, tá? A gente, primeiramente, ia pegar a primeira equação, multiplicar por menos 2 e somar com a linha de baixo. Vamos fazer isso? Vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2x mais 2x dá 0. Então, o x vai ser eliminado. Menos 2 vezes 2 dá menos 4y. Menos 4y com mais 3y vai dar menos y, que é o que está aqui. Tudo bem? E o zero aqui não aparece, né? Que eu cancelei ele. Beleza, gente? Agora vamos para a parte do z. Menos 2 vezes 3z dá menos 6z. Menos 6z menos z, menos 7z. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Então, a gente acaba de eliminar o x na segunda equação, fazendo o processo de multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a segunda linha. Bom, agora nós vamos cancelar o x na terceira linha. Nós vamos, então, pegar a primeira linha, multiplicar ela por menos 3 e somar com a terceira linha. Ok? Então, agora nós vamos multiplicar por menos 3, tá? Então, vai ficar menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3x com mais 3x vai embora. Por isso que aqui não aparece nada. Menos 3 vezes 2, menos 6y. Menos 6y mais 2y, está aqui o menos 4y. Menos 3 vezes 3z, menos 9z. Menos 9z mais z, menos 8z. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Ok, gente? Então, veja que nós acabamos de eliminar o x na segunda equação e na terceira equação. Tudo bem? Deixa eu só apagar aqui, pessoal, para não ficar muito poluído. Então, esse sistema aqui, que era original, é equivalente a esse daqui. Então, a primeira equação você não muda, e a segunda e a terceira equação, elas mudam de acordo com a operação que a gente fez.
Então, a única equação que não muda é a primeira, ok? Beleza, gente. Agora, depois que a gente eliminou o x e o y na primeira e na segunda equação, o próximo passo vai ser eliminar quem? O y. Tudo bem? Então, agora nós vamos eliminar o y da terceira equação. Tudo bem, gente? Beleza? Então, vamos agora para o próximo slide. Para eliminar o y, pessoal, agora, basta a gente multiplicar a segunda linha por menos 4 e somar com a terceira. Agora, esquece a primeira linha. Vamos se concentrar nesses dois. Para a gente cancelar aqui o y, seria interessante aqui ter o mais 4. Concorda? Porque mais 4y com menos 4 vai dar 0. Só que para eu ter um mais 4, eu preciso multiplicar essa segunda linha por menos 4. Porque este menos 4 que eu vou multiplicar com esse menos 1y vai dar o 4y. Tudo bem? Então, a gente vai agora multiplicar a segunda linha por menos 4 e somar com a terceira. Vamos ver o que vai acontecer? Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar a segunda equação, multiplicar por menos 4 e somar com a terceira, com a de baixo. Menos 4 vezes menos y dá 4y positivo. 4y com menos 4y dá 0. Está aqui. Menos 4 vezes menos 7z dá 28z positivo. 28z com menos 8z, 20z. Menos 4 vezes menos 6 dá 24. 24 menos 4 dá 20. Opa! Agora, finalmente, eu tenho o sistema escalonado. Depois que a gente eliminou o x nas duas equações, na segunda equação e na terceira equação, e depois eliminou o y na terceira equação, observa que ficou a escadinha que eu preciso. Então, quando o sistema chegar nisso daqui, pessoal, o sistema vai estar escalonado. Então, o sistema está escalonado. Da última equação, 20z igual a 20, nós tiramos que o z vale 1. Aí depois, pessoal, é só você ir substituindo. Se o z vale 1, você vem na equação 2, na segunda equação, substitui o valor de z por 1 e acha o y. Então, substituindo na segunda equação, temos menos y menos 7 vezes 1, que é o valor do z, igual a menos 6. Fazendo as contas, y igual a menos 1. Então, nós temos z igual a 1 e y igual a menos 1. E agora, para achar o x, troca na primeira equação o y por menos 1 e o z por 1. Então, trocando y por menos 1 e z por 1 na primeira equação, temos x mais 2 vezes menos 1, que é o y, mais 3 vezes 1, que é o z, igual a 2. Então, fazendo as contas aqui, pessoal, nós vamos ter que o x vale 1. Logo, 1 menos 1 e 1 é a solução do sistema. X igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a 1 é a solução do sistema. Aí, professor, achei a regra de Cramer mais fácil. Não, ela não é mais fácil. Quer dizer, ela até pode ser mais fácil, mas ela é menos prática, porque dá muito trabalho de ficar fazendo um monte de conta com um determinante. Escalonamento é o melhor jeito de resolver sistema, pessoal. É aquele que faz menos conta, não é difícil. Depois que vocês começam a fazer os exercícios, vocês vão pegando um jeito. Tudo bem? Então, aí está feito a resolução do sistema. Bom, vamos ver mais um exemplo. Ó. Resolver esse sistema linear aqui. Gente, uma coisa que eu ainda não comentei, que eu deixei para comentar agora, é o seguinte. Quando vocês forem escalonar o sistema, procurem manter, se possível, o coeficiente 1
o 1x na primeira equação. Então, por exemplo, aqui eu tenho x mais 2y mais z igual a 7. Procura manter, se tiver o 1x, na primeira equação. Por quê? Porque é mais fácil de você escalonar, digamos assim. Para você evitar de ficar, às vezes, usando fração, ou às vezes ter que multiplicar a terceira linha e somar com a primeira para cancelar o x, para você ficar evitando de fazer as coisas de baixo para cima, tá? E é bom a gente fazer as coisas de cima para baixo, ok? Professor, como faz para a gente passar o x para cima? Bom, basta a gente inverter a ordem da equação. Professora, posso inverter? Posso colocar essa equação em cima e essa equação embaixo? Claro que pode. O sistema é o mesmo. Então vamos fazer isso. Então, primeiramente, vamos trocar de posição a primeira linha com a terceira linha. Então, passei essa primeira linha, essa terceira linha para a primeira e vice-versa. A primeira linha para a terceira linha. Tudo bem? Para ter aqui o coeficiente do x igual a 1. Bom, e agora a gente vai eliminar, né? Então, a primeira variável a ser eliminada aqui vai ser o x. Então, para eliminar o x na segunda equação, a gente multiplica por menos 2, né? Para aparecer aqui o menos 2x. E para cancelar o x na terceira linha, a gente multiplica por 3, né? Para dar 3x, menos 3x dá 0. Então, nós vamos pegar a primeira equação, multiplicar por menos 2 e somar com a segunda linha. Depois, nós vamos pegar a primeira equação, multiplicar por 3 e somar com a terceira linha. Daí, vamos ver como isso vai ficar? Bom, então a primeira linha a gente pegou ela e multiplicou por menos 2. Depois somou com a segunda linha. Então, menos 2 vezes x, menos 2x, mais 2x dá 0. Menos 2 vezes 2, menos 4y, mais 7y dá 3y. Menos 2 vezes z, menos 2z. Menos 2z mais z, menos z. Menos 2 vezes 7, menos 14. Menos 14 mais 21, 7. Agora, para a terceira linha, basta a gente multiplicar por 3, né? Aqui nem precisa ser por menos 3, né, pessoal? Porque aqui por 3 vai dar 3x com menos 3x, o sinal já está ok. Então, 3 vezes x, 3x. Menos 3x dá 0. 3 vezes 2y dá 6y. 6y com menos 5y dá 1y positivo. 3 vezes z dá 3z. 3z mais 2z, 5z. 3 vezes 7, 21. 21 menos 8, 13. Tudo bem? Bom, gente, e aqui nós temos então que a gente cancelou as variáveis do x na primeira e na segunda equação. E aqui também tem um outro detalhe muito importante. O próximo passo aqui seria cancelar o y, certo? Então, nós teríamos que multiplicar a segunda linha por algum número de tal forma que cancele o y. Seria interessante eu ter o menos y, concorda? Mas eu tenho que pensar o seguinte, que número que eu multiplico aqui por 3 para dar o menos y? Bom, a primeira coisa aqui, pessoal, a perceber que esse número precisa ser o 1/3 para o coeficiente ficar igual a 1. Porque 1/3 vezes 3 dá 1. E como eu preciso ter o menos y, então no fundo tem que ser o menos 1/3. Então, se eu multiplicar essa linha por menos 1/3, este menos 1/3 vezes 3 vai cancelar o 3 e vai sobrar o menos 1. Ou seja, vai sobrar menos y, com mais y vai dar 0. Só que, para a gente não trabalhar com fração, seria interessante a gente sempre, se possível, deixar o menor coeficiente, ou coeficiente 1,
sempre na linha de cima, conforme a gente começou a fazer esse sistema, tá? Como assim? Seria interessante aqui, pessoal, que essa terceira linha fosse para o lugar da segunda. Quer ver? Vamos fazer isso. Então, professor, o que você fez aqui, daqui para cá? Apenas troquei de posição a segunda com a terceira linha. Professor, precisa fazer isso? Não. Se você não trocar, você vai ter que acabar multiplicando por menos 1/3 e você vai carregar essa fração pelo resto da conta. E desse jeito você não precisa, porque agora, para a gente cancelar o y aqui, basta a gente multiplicar por menos 3 e não por menos 1/3. Tudo bem? Então agora, esse menos 3 com esse y vai dar o menos 3y. Tudo bem? Que com mais 3y vai dar 0. É claro, pessoal, que aqui não tem uma receita de bolo. Se vocês quisessem multiplicar por menos 1/3 sem manter a ordem, professor, quando que eu vou manter, quando que eu vou precisar trocar, quando que eu não vou? Pessoal, não tem uma receita de bolo para essa resposta. Tudo bem? A única coisa que eu peço para vocês é, no primeiro momento, quando você tem o x, né, com o coeficiente 1, aí você troca. Agora, a partir daí, se você quiser multiplicar aqui por menos 1/3 e fazer a conta, tá ok. Mas você vai carregar esse 3 embaixo durante toda a conta. Não tem problema, dá na mesma. Beleza? Só que aqui, se você trocar, você evita de fazer a conta com fração durante o processo. Então, multiplicando por menos 3 a segunda linha e somando com a última, nós vamos ter, então multiplica por menos 3, né? Então, menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3y mais y dá 0. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15z menos z, menos 16z. Menos 3 vezes 13 dá menos 39. Menos 39 mais 7, menos 32. Pronto, o sistema está escalonado. Daí, pessoal, da última equação, menos 16z igual a menos 32, nós temos que o z vale 2, certo? Passando o menos 16 dividindo. Aí fica fácil, né? Você vai na segunda equação, troca o z por 2 e faz a conta e acha o y. Logo, y mais 5 vezes 2 igual a 13, portanto, y vale 3, fazendo as contas. Para achar o x, troca o y por 3 e o z por 2 na primeira equação. Então, x mais 2 vezes 3, que é o y, mais 2, que é o z, igual a 7. Fazendo as contas, x igual a menos 1. Então, portanto, pessoal, menos 1, 3 e 2 é a solução desse sistema linear aqui, feito por escalonamento. Ok? Aí, professor, a regra de Cramer é mais fácil. Não, não é. Faz mais conta, gente, tá? É claro que, assim, numa lista de exercícios que eu vou passar para vocês, eu vou exigir que vocês façam agora a resolução por escalonamento. Numa atividade, eu não vou exigir. Vocês vão escolher qual método vocês querem usar. O Cramer ou o escalonamento. Dê preferência pelo escalonamento, que é mais fácil, faz menos conta, que é o meu predileto. E vocês sabem que eu odeio fazer conta. Para fechar, pessoal, vamos ver esse exemplo aqui da Unicamp? Considere o sistema linear nas variáveis x, y, z e w. Então, x menos y igual a 1, y mais z igual a 2, y mais z igual a 3. Logo, a soma de x mais y mais z mais w é igual a quanto? Uma coisa importante, para a gente saber a soma de x mais y mais z mais w, nós não precisamos saber quem é o x, quem é o y, quem é o z e quem é o w. Até porque a pergunta aqui não é essa. A pergunta aqui é, quanto vale a soma de x mais y mais z mais w? Ok? Bom, então vamos resolver esse problema. Pessoal, olhando para esse sistema aqui,
ele está meio estranho, né? Porque ele tem 4 variáveis e 3 equações, tá? X, Y, Z e W são as 4 variáveis e as 3 equações aqui. Gente, vamos tentar somar essas 3 equações aqui para ver o que vai acontecer, membro a membro? Vamos lá. Se eu somar aqui, pessoal, todas as equações membro a membro, como vai ficar? X mais Y mais Z mais Y mais menos Z igual a 1 mais 2 mais 3, certo? E aqui, menos Y mais Y cancela, Z menos Z cancela, e eu tiro dessa soma, que eu somei esse membro, que x mais w é igual a 1 mais 2 mais 3, que é igual a 6. Então, eu tenho que x mais w igual a 6. Eita, professor, por que isso é importante? Ora, da segunda equação, eu tenho que y mais z igual a 2. Concorda? E como ele quer saber a soma de x mais y mais z mais w, se eu somar membro a membro de novo esta equação com essa equação, eu tenho o que eu quero. Quer ver? Então, como y mais z é igual a 2, logo x mais w mais y mais z, ou x mais y mais z mais w, aqui tanto faz, vale o seguinte. X mais w vale 6 e o y mais z vale 2. Portanto, a soma das 4 variáveis, que é x mais w mais y mais z, vale 6 mais 2, 8, alternativa D. Tudo bem? Então, às vezes pode aparecer assim em questões de sistema linear, exercícios desse tipo. Beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Espero que vocês estejam bem. Saudade de todos vocês. Logo, logo estaremos juntos.